Bom, queria pegar dois aspectos dessa tua pergunta. Primeiro, Marx forma o pensamento social dele num capitalismo industrial nascente, com a formação da classe operária a partir do surgimento da grande indústria, uma concentração em que o tema de sobrevivência para as maiorias, para milhões de pessoas que eram retiradas do campo, jogadas nas grandes cidades e nas grandes indústrias, em Manchester, nos grandes centros industriais da época, era a luta diária pela sobrevivência. Não é? E, evidentemente, que esse foi o grande tema do Marx. Na Revolução Russa, nós tínhamos ali uma sociedade agrária, né, numa transição ainda para a sociedade industrial. O lema da Revolução Russa não era socialismo já, era pão, paz e terra. Né? E o que o Lenin pensou, o que o Trotsky pensou, o que os agentes políticos daquela revolução pensaram foi uma maneira de dar resposta ao momento. Isso para relativizar um pouco a comparação, que eu acho que um pensamento como o deles também foi fruto do seu tempo. Do momento. Acho que tem um segundo elemento, que o que é pensar raça e gênero em sociedades como a nossa. Falo pelo Brasil. Né? A divisão social de classe num país como o nosso é quase indistinta da divisão racial. Um país de herança escravista, em que os mais pobres, a classe trabalhadora mais precarizada é, via de regra, negra. Um país em que os negros, em 2019, recebem, em média, 53% do que recebem os trabalhadores brancos. Então, a questão de classe passa por um debate racial. Né? A raça é estruturante da desigualdade social no Brasil. Em relação ao gênero, também, de maneira diferente, mas também. Acho que as formas de opressão pegaram de maneira muito direta as mulheres. Isso pega também no tema da igualdade salarial. Em média, 70% do salário da mulher em relação ao homem para o mesmo tipo de trabalho. Isso pega no tema da participação política, né, da autonomia cultural. Então, eu não vejo que haja uma contradição entre se pensar uma luta de classes, uma luta dos mais pobres contra as desigualdades, por melhoria nas suas condições econômicas, com a luta racial e com a luta de gênero. E por último, você citou a nova esquerda norte-americana. Às vezes a gente também estabelece uma estilização. Veja, qual é a base social da nova esquerda norte-americana? Pega Alexandre Ocasio-Cortez, pega o Bernie Sanders. Hoje esse movimento. São estudantes, de fato, universitários ou recém-formados, endividados até o pescoço, porque não conseguem pagar a assistência estudantil, o crédito estudantil que tiveram, e sem nenhuma perspectiva de emprego. Né? No momento em que o emprego pleno se torna uma utopia cada vez mais distante com o desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo. Então, não é propriamente uma juventude oba-oba